Olá, muito boa tarde. Estamos ao vivo em mais um Virando o Jogo comigo, Marcelo Salum. 29º episódio. Que alegria estar com você do outro lado. E hoje, dia 31 de outubro, estamos finalizando mais um mês, né? E um mês super especial, o mês de outubro. É o melhor dos meses, não é à toa que ele tem um significado super importante. E hoje é dia de Halloween e estamos aqui hoje para a gente conversar, para a gente bater um papo e virar mais uma história e contar para você mais uma história super interessante de um assunto super legal. E hoje o nosso tema é direito do consumidor diante das novas tendências. Imagine você que cada vez mais surgem novos produtos, novos serviços e tudo isso dentro do ambiente de negócio muito diferenciado. O direito do consumidor desempenha um papel fundamental na sociedade contemporânea, especialmente diante das constantes mudanças e inovações. Nos últimos anos, a evolução tecnológica, a globalização e as transformações nos padrões de consumo redefiniram um cenário em que os consumidores interagem com produtos e serviços. Nesse contexto dinâmico, torna-se essencial analisar como as leis de proteção ao consumidor se adaptam. E eu terei o prazer hoje de conversar com uma fera que ela tem vasta experiência. A gente vai conversar e nós vamos falar sobre esse direito do consumidor que é encantador e ao mesmo tempo muito desafiador. É necessário que empresas, empreendedores e empresários se adequem aos novos contextos e práticas de consumo intercontinental, sem perder de vista os princípios da qualidade e satisfação do cliente. Para falar sobre esse tema de extrema relevância para os nossos consumidores, tenho a honra de receber a doutora Roseli Fernandes, advogada e consultora de relações de consumo. Seja muito bem-vindo, muito boa tarde, que prazer tê-la aqui. Eu que agradeço, Marcelo, a oportunidade de poder estar aqui no seu 29º programa. Muitas bênçãos, não é? A nós. A nós. E que venham muitos mais capítulos, mais episódios. E é sempre muito bom falar de defesa do consumidor. Com certeza vai ser um bate-papo extremamente encantador. Ela já reviu aqui alguns amigos. Hoje o nosso estúdio está repleto de gente, de amigos, de esposo. A Ana Cristina que está ali. Ela já reviu o Valmir Lima. E a gente vai começar a conversar. Mas antes disso, eu não posso deixar de fazer referência à doutora Roseli Fernandes. Ela é doutora em Direito Constitucional pela Faculdade Federal de Buenos Aires, em parceria com a UNB, Escola Superior de Justiça do Estado de Minas Gerais. Graduado em Direito pela Faculdade do Estado de Mato Grosso do Sul, pós-graduado em Processo Civil pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduado em MBA em Team Management, com ênfase em competências gerenciais pela Fundação Getúlio Vargas, ISAI. Já ocupou cargos como secretária de Estado do PROCON Amazonas e diretora-presidente do PROCON Amazonas, dentre outros. Ex-presidente da PROCONs do Brasil. Imagine só que nós, aqui pelo nosso estado do Amazonas, tivemos uma presidente do PROCONs do Brasil e ela falou um pouquinho dessa conquista e vencendo alguns estados poderosos. Daqui a pouco a gente vai mencionar isso também. É membro consultivo da Comissão da Mulher, advogado da OAB, e membro consultivo da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB-AM, ambos PN 2022 e 2024. E está atualmente coordenando a ouvidoria da mulher do TE Amazonas. A partir de agora, no ar, Virando o Jogo com a doutora Roseli Fernandes. Muito bem-vinda mais uma vez. E antes de começar, eu vou virar a nossa ampulheta. Doutora, aqui nós vamos nortear o nosso tempo, o nosso relógio do tempo, para que a gente possa conversar e ter aqui algo que possa nos referenciar. Mas com certeza esse papo vai ser muito gostoso, muito agradável e super interessante. E eu quero começar trazendo para a senhora uma questão que nós estamos diante de tantas mudanças tecnológicas, né? O comércio eletrônico, inteligência artificial, né? A internet das coisas, e como que isso vem impactando o direito dos consumidores. É verdade. Nós estamos diante de uma tecnologia que avança a cada dia. E nós já esperávamos por isso, a pandemia apenas acelerou. Perfeito. A pandemia veio justamente para acelerar essa questão do comércio eletrônico, mas a legislação também está modificando, também nós temos avanços na legislação, trazendo alguns itens importantes que antes não se tinha e agora nós estamos tendo, como a questão da prevenção e tratamento das dívidas, como a lei do superendividamento, não é? Mas nós temos que entender que é o que eu estava comentando, que eu sempre falo, Marcelo, a dinâmica
das relações de consumo é muito grande. Ela não para. Ela tem uma volatilidade muito grande. Mas, impressionante, as reclamações continuam as mesmas. Você pode mudar, passar ano, olha, são 33 anos de defesa do consumidor. Mas se eu chegar dentro de uma comissão, dentro da OAB, ou seja, dentro de uma comissão parlamentar, dentro de um PROCON, as reclamações sempre são as mesmas. É impressionante. E todas voltadas para a questão da informação. Ou seja, ainda continua assim propaganda enganosa, continua induzindo aquelas letrinhas minúsculas, ainda continua induzindo a erro o consumidor. A gente percebe aí a questão de ausência de informação, ou então quando não existe a informação, existe a informação duvidosa. A senhora acredita que isso em grande parte é proposital? Poderíamos ter esse viés eu digo também? Sempre que a gente não pode generalizar. Perfeito. Mas sempre tem alguns que querem dar uma de João sem braço para melhor passar. Não é? Então, a gente tem de vários tipos. Nós temos consumidores de vários perfis, assim como nós temos fornecedores de vários perfis. Agora, o que o fornecedor esquece é justamente que o coração de uma empresa, todo mundo fala que é o financeiro, não é? Nós, consumeristas, a gente sempre coloca que o coração de uma empresa é o atendimento. Perfeito. Porque a partir do momento que você atende bem um consumidor, você vai ter aquele consumidor sempre batendo na sua porta. Sempre essa empresa vai ser eleita por aquele determinado consumidor. Então, atendimento. E o consumidor, eu sempre digo também que é a mola mestre da economia. Com certeza. Não é? É a mola mestre. É o consumidor que faz girar a economia. Eu sempre costumo afirmar que esse é até um workshop que nós montamos há algum tempo atrás, que quem atende vende, né? Sim. E esse atendimento, ele vem desde você ter o cuidado com o cliente, que não pode ser uma mera plaquinha que esteja de cliente em primeiro lugar, mas é a relação de consumo, né? Onde você fornece produtos e serviços e que aquilo efetivamente seja entregue para o consumidor. Exatamente. Hoje em dia, não adianta que o consumidor, ele tem em suas mãos, ele tem todas as informações hoje que ele precisa, ele tem na palma da mão, não é? Então, não adianta você apenas encantar. Você vai ter que solucionar quando o problema acontece. É aí que pega. É aí que é o pulo do gato, o jump of the cat, né? Isso que a gente fala muito. Então, esse é que é o pulo do gato. É tão interessante isso que se a gente estava precisando de um produto lá para a empresa, e aí a primeira coisa que eu fiz foi lá, deixa eu ver aqui no Reclame Aqui se tem alguma reclamação, né? E lá que estavam lá escancaradas, diversas reclamações. Mas na hora de vender, ofereceram tudo tão bem pra gente que a gente estava quase, né? Estava no finalzinho de fazer o Pix. Eu falei, opa, peraí, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. E aí a gente desistiu da compra deste fornecedor. Fomos buscar um outro exatamente porque a gente foi buscar a informação e estava lá claramente, né, lá no Reclame Aqui falando mal, dando lá todos os pormenores. E eu diria mais, não busque apenas no Reclame Aqui não, porque é um site privado. Primeira dica, hein? Primeira dica. Primeira dica, porque o Reclame Aqui é um site privado. Vá para o consumidor.gov, que é um site que é do governo federal, é do Ministério da Justiça. Foi uma inovação, o www.consumidor.gov. Nós temos ali também todos os rankings de reclamações e também onde a gente pode fazer as negociações, tanto na questão de dívidas, quanto também na questão de produtos que apresentam um defeito. Eu confesso à senhora que essa é a primeira vez que eu sei dessa informação. E com certeza o nosso telespectador, que nós temos gente nos assistindo no interior do Amazonas, nós temos gente em Curitiba, nós temos gente em São Paulo, no interior de São Paulo, os nossos amigos lá de Taubaté, de Pindamonhangaba, de Campos do Jordão, nós temos amigos, né, assistindo a gente de Portugal, a Laline, mandar um super beijo para ela, não perde, todo o programa está nos assistindo, nós temos amigos em Santa Catarina, então tenho certeza que muitos não sabiam. Então, à medida que você queira alguma informação sobre aquele prestador de serviço,
sobre aquela empresa, você pode entrar. A senhora pode repetir, por gentileza, consumidor.gov.br. Lá você pode entrar, é uma plataforma que foi feita exclusivamente, gosto muito, inclusive, da pessoa, que eu digo que é a mãe do Gov. Então, assim, é uma plataforma onde você pode verificar aquela determinada empresa, se passou pelos órgãos de defesa do consumidor, se não passou, por que passou, resolveu, não resolveu, se resolveu, foi a contento. Então, ali nós temos um ranking, não é? E das maiores. E eu vou aproveitar, e uma das maiores plataformas que nós temos, que inclusive ela ganhou já prêmios mundiais por causa desse retorno que ela dá para a população consumerista, para o consumidor e para nós consumeristas, não é? E é muito importante que a gente diga, e eu vou aproveitar aqui a oportunidade, Marcelo, para dizer que, infelizmente, nós aqui no Estado, nem todas as empresas aderiram. Porque para você fazer parte do consumidor, da plataforma consumidor.gov, você tem que ter um termo, não é? De Olha consentimento que você faz, que a empresa faz direto, aderindo, é um termo de adesão, aderindo à plataforma via Ministério da Justiça, via Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, que é justamente faz parte e que coordena todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que é o SNDC. Então, assim, infelizmente, nós ainda temos empresas que resistem a fazer essas adesões quando muitas coisas podem ser resolvidas dentro da plataforma, não é? Sem precisar a pessoa, o consumidor, estar se deslocando ou para um PROCON, ou para um juizado, ou então nos órgãos de defesa do consumidor como um todo. Mas quando ela não adere, isso também é um ponto de reflexão para o consumidor. Exatamente, porque, infelizmente, nós temos apenas se não me falha a memória, uma empresa só que está na plataforma consumidor.gov, que é aqui no estado do Amazonas, infelizmente. Então, vai uma dica aí para as empresas, porque é uma plataforma que até é melhor, porque assim, infelizmente, muitas empresas preferem. Eu sou advogada. Sou advogada, lógico que eu gosto, amo do que faço, amo defesa do consumidor, foi a minha vida toda. Tem uma vasta experiência, como nós falamos aqui, em diversos... E assim, eu vim para esse estado e vim fazer defesa do consumidor. Quando eu cheguei aqui, eu disse... Quando eu estava saindo do avião, que nós retornamos para morar, porque minha família, nós somos daqui, só que eu fui criada no outro estado, mas aí quando a gente voltou, que meu pai se aposentou e a família toda é daqui, inclusive a família do meu pai é de Taquatiara. Então, assim, quando o avião abriu as portas, eu falei, eu vou fazer meu nome aqui nesse estado, eu vou fazer a diferença. Vai virar aqui. O jogo, realmente. Eu vou virar o jogo, e virei a chave realmente, entendeu? Então, assim, eu fiz e continuei na defesa do consumidor. Mas o que a gente percebe, voltando à questão das empresas com relação à defesa do consumidor, que muitas das vezes preferem pagar multas altíssimas do que você trabalhar no preventivo. Treinar o seu pessoal, preparar o seu time para o serviço de atendimento ao consumidor. Nós temos uma lei do SAC que foi alterada agora, um decreto-lei que foi alterado, que é de agora, de outubro de 2022. Então, assim, teve mudanças? Teve mudanças. Por que não preparar o teu time? Porque atendimento é a excelência do negócio. Mas a senhora sabe que muitas vezes, até dentro do trabalho que nós desenvolvemos de mentoria organizacional, uma das coisas que a gente pontuou, a gente precisa ter um canal de atendimento ao cliente, né? A gente precisa ter um canal de reclamação, que no caso é o SAC. Seja ele digital, né? Seja ele através do atendimento do WhatsApp, não importa. Omnichannels, hoje tem vários canais de atendimento. Perfeito. E uma das coisas que a gente mais... Deixa isso para depois. A gente tem outras prioridades, né? Sendo que a maior prioridade é onde entra o dinheiro. A prioridade é o atendimento. Se você não tiver um atendimento bem feito,
Olha, eu já vi empresas, por causa de atendimento, fechar Com portas, certeza. baixar portas, Com certeza. porque a propaganda boca a boca é a pior que existe. É verdade. Doutora Roseli, a gente está falando aqui de consumidor, mas me diz um pouco, esses órgãos reguladores, né, como as agentes de proteção do consumidor, estão respondendo às novas tendências, esses desafios? A senhora se mostrou aqui muito bem informada, falando da estratégia Omnichannel, que é uma estratégia muito moderna, muito nova, né? A senhora já fez algumas colocações extremamente relevantes. E como que esses órgãos estão se modelando para essa nova realidade? Olha, eles estão caminhando, sim, para a nova modernidade. Mas não adianta você ter todos os canais de atendimento se o consumidor ainda não sai contente. O consumidor não sai satisfeito. Muitas das vezes, o que acontece? Uma das mudanças que eu tive a grata satisfação de participar com relação à lei, a nova lei do saque, é você repetir várias vezes o que aconteceu para uma operadora, vamos supor, de telefonia. O que está acontecendo, você passa por várias pessoas e todas essas pessoas você tem que repetir a mesma coisa, falar a mesma historinha, não é? Então, uma das coisas que a gente mudou é que uma pessoa, ela agora vai ter que resolver o problema do consumidor, não é? Então, essa é uma das mudanças. Teve várias outras mudanças. Então, eu diria o quê? As agências reguladoras, elas têm na sua essência, na sua finalidade, no seu objetivo de regular. É a questão de regular o mercado, não é? Mas ela também, dentre as suas atribuições, ela tem a questão dos direitos do consumidor, não é? Só que o que a gente percebe, muitas das vezes, as agências reguladoras deixam a desejar. Então, eu sempre disse, e não vou me refutar aqui a dizer, as agências reguladoras, muitas das vezes, em vez de beneficiar, prejudicam o consumidor, não é? Lógico, precisamos ter regulamentação? É necessário, precisa, mas a regulamentação, ela tem que ser de uma forma transparente, de uma forma equilibrada, não é? Porque o que o Código de Defesa do Consumidor traz? Ele traz o equilíbrio entre as partes. Eu já ouvi pessoas falarem, mas o Código de Defesa do Consumidor é igual à lei trabalhista, só favorece o empregado. Negativo. O Código de Defesa do Consumidor, ele traz o equilíbrio entre o consumidor e o fornecedor. A partir do momento que você tem equilíbrio, você está correto, você está correto, né, na tua atuação. Eu costumo dizer, doutora, que, por exemplo, né, quando a gente vai implantar um manual de boas práticas e condutas numa empresa, algumas pessoas assinam aquilo e falam assim, normal. Porque aquilo já é comum, já faz parte do seu dia a dia, faz parte da sua formação, da sua educação. O Código de Defesa do Consumidor eu vejo da mesma forma. Se a empresa tem boas práticas, aquilo é natural. É natural. Né? Ela vai simplesmente ter aquilo como uma pró-forma de regra da lei, tendo lá no balcão disponível ao consumidor, mas para ela é tranquilo, por causa que ela já faz, ela já executa. Já executa. É a mesma coisa que uma empresa te disser assim, e eu vou te dar um benefício. Se ficar pequeno ou se você não gostar, eu troco para você a tua roupa, o teu sapato em 7 dias. Você não está fazendo mais do que sua obrigação, porque está lá no artigo 49 o prazo de desistência. Ok. Ou então a política da empresa. Eu quero falar então, quer dizer, você não está fazendo mais nada do que sua obrigação. Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu vou pedir uma permissão para a senhora, para lhe convidar, para a senhora tomar a melhor água do Amazonas, que é a água Toia, com o maior pH. E enquanto isso, eu vou fazer um convite especial para você que está aí do outro lado. Quero te convidar para o maior evento de varejo alimentar, que vai acontecer no dia 14 de novembro, no Vasco Vasques. Fornecedor do ano 2023. Ele é promovido pela AMASE, Associação Amazonense de Supermercados, e você vai ter acesso ali aos vencedores das 18 categorias que mais foram eleitos por cada supermercadista. Então é um evento super legal, um momento de network, de reconhecimento. São mais de 450 participantes e você pode ter acesso a maiores informações no site oficial da AMASE ou através do seu Instagram. Então é um momento super legal e eu espero que todas essas empresas que estejam lá efetivamente estejam voltadas e direcionadas ao consumidor, que é esse bate-papo super legal que eu estou tendo aqui com a doutora Roseli, que a gente está falando sobre direito do consumidor e as novas tendências. E aproveitando, eu quero convidar você para daqui a pouquinho, não deixe de preparar o seu celular
ou um bloquinho de anotação das nossas vagas de emprego. E enquanto isso eu vou voltar aqui e vou continuar conversando e vou voltar naquele tema que a senhora falou. Essa história dos 7 dias é uma grande confusão, né? Por que é confusão? Porque as pessoas falam o seguinte: 7 dias só para quem compra fora do estabelecimento comercial. Fora do estabelecimento comercial, via internet. Via internet, porta a porta, que chama em domicílio, por telefone e por aí vai. Ou seja, quando o sujeito comprar na loja física, ele não tem direito aos 7 dias? O direito a 7 dias dentro da loja é só se a loja tiver uma política. É uma boa prática. É uma boa prática. Perfeito. Resumido. Perfeito. Porque a grande maioria das empresas, a gente vê lá, né, tem lá uma política de troca, e aquelas empresas que querem facilitar, né, eu creio que quando você tem uma política de troca, para você facilitar a vida do consumidor. O que é muito bem-vindo, não é? As boas práticas de consumo, isso é uma boa prática de consumo. Olha que coisa boa, você, mesmo que aquela loja está te dando a oportunidade, aquele consumidor que entre várias lojas te escolheu, te elegeu para você comprar aquele produto ou serviço. E quando chega lá, você tem aquela política de troca. Isso é maravilhoso, não Perfeito. é? Porque se acontecer alguma coisa, isso é o pós-venda. Ok. Isso é trabalhar no pós-venda. Isso é te dar ao consumidor o direito de você, poxa, olha, aquela empresa ali, top, eu vou lá, por quê? Porque ela tem uma boa prática de consumo. Se eu quiser trocar, eu posso trocar, independente do vício, se estiver com vício ou com defeito. Não é? É tão engraçado isso que é uma questão cultural. A gente viaja para outros países, né? E nos Estados Unidos é comum. Você teve um problema. Não tem nem órgão de defesa do consumidor lá. As próprias empresas já se encarregam na de mesma fazer hora, no mesmo isso. instante, né? Aconteceu um fato, estava numa peça, um shorts que tinha comprado e tinha comprado numa grande rede de supermercado. Aí cheguei numa loja completamente diferente. Você falou, deixa ali no balcão, ele dizia, deixa ali no balcão e pode ir lá pegar e traga de volta a outra peça. E ninguém ficou conferindo nada, ninguém ficou não sei o quê. Não. E aqui parece que algumas empresas, a gente não pode generalizar, mas elas criam barreiras, né? Criam barreiras. É impressionante. Ou então querem deixar. Não. Aí entra com recurso aqui, entra com recurso ali, e aí vai postergando, empurrando com a barriga, e aí quando chega lá em cima, aí vem a conta. Vem a conta, porque se tiver errado, a conta vem alta. Aí, em vez de ter trabalhado no preventivo, ter resolvido o problema lá atrás, não. Vai ter que resolver lá na frente, pagando juros e correção monetária. Deixa eu lhe perguntar. A senhora já passou por diversos órgãos, vasta experiência, já esteve à frente de secretaria, já esteve, como nós falamos aqui, ex-presidente do Procons do Brasil. E quando vocês se deparam com essas empresas que são as figurinhas carimbadas, né? Que tem empresa que toda vez dá o mesmo problema, né? Toda vez você tem o mesmo desgaste. Como que é a atitude, né? Como que é visto isso dentro dos órgãos reguladores? Olha só, a questão dos... eu não vejo o PROCON, os órgãos de defesa do consumidor, eu não vejo como órgão regulador. Não é? Os órgãos reguladores são aqueles que regulam a questão da água, da luz, do transporte, não é? Anatel, Anel. Telecomunicações, operadoras de telefonia, não é? Então, eu não se tem esse olhar da defesa do consumidor, do órgãos de defesa do consumidor como órgãos reguladores. Okay. Eu vejo como são práticas de relação de consumo como ações pedagógicas. Muita gente fala as multas, não sei o quê, mas a multa nada mais é do que aquela parte pedagógica. Porque, Marcelo, só muda quando pesa no bolso. Dói no bolso. Quando dói no bolso, não é? Infelizmente, eu sempre quando eu estou à frente de um órgão de defesa do consumidor, eu não vejo, a multa para mim não é atividade fim. Atividade fim para mim sempre vai ser a orientação e a informação. Multa para mim é atividade meio. Então, a atividade fim é informar, é você orientar aquele fornecedor, porque tem muitos fornecedores que não têm o conhecimento, mas também nem procuram serem assessorados por pessoas que têm.
Infelizmente, é essa a realidade. É aquele negócio, vai dar não certo, vamos que vai vamos. Que vai. Oba, oba. Oba, né? Vai, empurra e tudo bem. Então, assim, o que a gente verifica? Errou. No erro, a gente aplica a multa. Não é? Tem que ser, não tem para onde fugir. Tem que haver essa sanção punitiva. Tem que ver essa sanção, que é a parte pedagógica, que é justamente, eu não gosto muito dessa questão de multa, sabe? Eu gosto mais de estar dialogando. Para mim, o diálogo é fundamental. É muito bom, eu fazia muito isso com o IDV, que é o Instituto do Varejo, não é? Nacional do Varejo. Eu fazia muito isso com as operadoras de telefonia, trazia... vem para cá, vamos sentar, vamos discutir. Olha, você está pecando nisso. Vamos fazer um termo aqui de ajuste, vamos fazer alguma coisa. Em última análise, o grande beneficiário é o consumidor, é o consumidor, é o cliente, porque se eu punir, se eu multar, esse valor que eu multei não vai ser revertido o dinheiro para o bolso do consumidor. Perfeito. Vai ser indiretamente para o consumidor, mas diretamente não vai para aquele consumidor que foi prejudicado, não é? Vai indiretamente. Claro, por meio de ações do PROCON, para aparelhar os órgãos de defesa do consumidor. Então, indiretamente, o consumidor é beneficiado. Mas nada melhor do que você chamar aquele fornecedor e falar, olha, vem cá, o que está acontecendo? Você está assim, assado, cozido, frito, vamos fazer um termo de ajuste. Aí sim, nesse termo de ajuste, aí a gente coloca as penalidades. Perfeito. Não é? Aí enquadra a empresa. Enquadra a empresa. Sabe? Então, assim, muitas coisas, no meu tempo de gestão, a gente fazia isso. E a gente trazia essas empresas. Uma vez até a gente foi para uma reunião e eu vou me reservar aqui de citar, que foi até em São Paulo e de uma grande empresa, que é de uma grande consultoria. E aí ele levou vários dirigentes de PROCONs. E foi a primeira reunião que eu fui. Aí, quando eu vi, ele queria saber o que os gestores, né, os diretores, os presidentes, né, achavam de tal determinada situação, disso, daquilo. Aí eu falei, peraí, eu vou estar falando aqui, eu vou estar dizendo aqui o que é o certo, eu estou entregando o a que é arma. errado. Não, vou não. Então, é assim, é diálogo, sabe? E a partir do momento que a gente começa a dialogar, porque antigamente tinha muito isso, nós temos um divisor de águas dentro da defesa do consumidor. Uhum. Então, antigamente, os diretores, era muito comum a gente ouvir pessoas e falar, um diretor ficar conversando com o fornecedor. Mas nós temos que dialogar, porque se a gente não conversar, se a gente dialogar, o consumidor não vai ter o benefício. É uma mudança de cultura. É cultural. Então, a gente precisa, vem para cá, vamos ver o que a gente pode fazer, o que a gente vai resolver, o que não pode. Agora, o que não dá, voltando às agências reguladoras, a gente ficar à mercê de agências reguladoras, como, por exemplo, a de aviação civil. Nós estamos passando por alguns perrengues na aviação civil. Cadê a ANAC que não faz algo? Nós somos enganados com a história da bagagem. Da bagagem. Agora nós aqui no Amazonas estamos isolados, os valores altíssimos. E se você quiser, por exemplo, se eu quiser, até 3 semanas atrás, se eu quisesse ir para Boa Vista, eu tinha que ir para Brasília para depois subir de novo. É isso? Qual é sabe? Então tem certas coisas e a logística. Então, quer dizer, cadê a agência que regula essa questão? Cadê a nossa bancada junto a essa agência? Perfeito. Sabe? Então, são coisas que a gente não pode mais admitir, não pode mais passar em branco. Por quê? Porque justamente a gente precisa. Nós estamos ficando isolados. Isolados do mundo. Do mundo. Então, quer dizer, a gente não faz mais parte do Brasil? Que é isso? Então, tem coisas que a gente precisa conversar, mas conversar de uma maneira que se responsabilizem. Entendeu? Que tragam situações de melhorias para a população, não apenas amazonense, da região, não é? A gente não pode mais ficar como nós estamos. Então, são coisas que a gente, por exemplo, as operadoras de telefonia. Eu estava assistindo uma televisão,
há uns meses atrás, eu vi uma propaganda de uma operadora de telefonia. E aí eu falei, opa, que coisa boa, vou ver. Quando eu liguei, o que aconteceu? Ah, mas essa propaganda não vale para o estado do Amazonas. Não serve para a sua região. Não serve. Eu falei, e o que ela está fazendo se ela não serve? Porque do jeito como está, é como se fosse para o Brasil todo. Aí eu acionei o CONAR, que é o Conselho Nacional de Propaganda e Publicidade. Okay. Quer dizer, tem coisas que você precisa fazer de imediato. De imediato. Você não pode ficar esperando, né? Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Doutora, falando nisso, em que situações o consumidor pode rescindir um contrato e obter reembolso? Olha, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, ele é muito claro no artigo 18, quando um produto ou serviço, no caso, se vier com um defeito ou vício. E o fornecedor, ele tem 30 dias para resolver o problema. Em não resolvendo, aí sim vem a rescisão de um contrato, não é? Aí vem a devolução do valor que foi pago, aí vem o abatimento do preço, dependendo do defeito ou do vício. Não é? E aí entra o artigo 18, não tem pra onde correr. Mas deixa eu lhe falar, muitas vezes falta essa informação para o consumidor. Falta. Aí que tá. Cadê o atendimento preparado? Cadê a pessoa preparada para expor para o consumidor os prós e os contras? Lógico que não vai ter contra, mas você tem... O consumidor ele tem que ser informado do que está assinando. E o consumidor tem que começar também a ler determinadas coisas, pelo menos as partes principais de um contrato, para depois não estar assinando sentença de morte. É interessante que a senhora falou, e geralmente ninguém gosta de ler contrato, né? As pessoas passam en passant, né? Só vê ali a qualificação e assina no final, e depois tem aquele, entre o problema, o abacaxi, né? Tem todo o desgaste. Nas entrelinhas. Está nas entrelinhas. Tá nas entrelinhas. Eu vou pedir para que a senhora me dê um minutinho, que agora eu vou falar. Vou deixar uma pergunta no ar primeiro. Quais são as suas... Nós temos um período aqui, novembro, é o Black Friday, né? Uma grande... É a segunda data sazonal de maior consumo. Há alguns anos até ele chegou a superar o próprio Natal. E eu vou deixar uma pergunta no ar para a senhora. Quais são as dicas que o consumidor precisa ter? Quais as ações que ele tem que ter para que ele possa aproveitar da melhor maneira o Black Friday sem se prejudicar? Daqui a pouco a senhora responde. Tá bom. Enquanto isso, eu vou convidar você para a nossa Academia de Líderes. Nós estamos aí final de ano e nós temos esse projeto super legal, que é a Academia de Líderes in Company. Ou seja, você que tem a sua empresa, você que tem os seus líderes, e hoje nós temos uma escassez de líderes. Eu quero convidar você para a nossa Academia de Líderes comigo, e nós vamos trazer para você toda a nossa experiência, mais de 25 anos em grandes companhias. E eu quero te chamar a atenção pelo seguinte: se você for lá agora no nosso site www.ibvv.com.br e você entrar em contato conosco através do site, e você vai ser direcionado para o WhatsApp, e você falar para uma das meninas, olha, estava assistindo Virando o Jogo com a doutora Roseli Fernandes, você vai ter um desconto super especial. E são 5 módulos. No primeiro módulo nós falamos sobre liderança, pensamentos e mudanças. No segundo módulo nós falamos sobre a importância do marketing pessoal, a sua marca pessoal. No terceiro módulo, todas aquelas ferramentas de gestão, aquilo que eu apanhei, aquilo que eu fiquei ali um tempo penando para fazer acontecer, hoje eu vou entregar para você as ferramentas de gestão para que você possa gerir melhor o seu negócio e a sua equipe. No quarto módulo, a gente vai falar sobre essas novas tendências e negócios disruptivos. E no quinto módulo, a gente fala sobre plano de negócio e planejamento estratégico. Então você que está do outro lado, acessa agora www.ibvv.com.br. E você que está chegando agora, nós estamos aqui num papo super legal com a doutora Roseli Fernandes. Ela tem vasta experiência na área de direito do consumidor e a gente está falando exatamente sobre isso, sobre direito do consumidor diante das novas tendências. Mas antes de continuar, eu quero chamar a sua atenção para as nossas vagas de emprego. E nós temos algumas vagas super interessantes que você que está do outro lado, você pode anotar o telefone do WhatsApp e enviar o seu currículo. Essa é uma prestação de serviço, então você não vai ter custo algum enviando o seu currículo para 98590-4300. Seja para você, para o seu primo, para sua cunhada, para o seu filho. Se ele estiver dentro do perfil desejado, ele passa por um processo seletivo e à medida que ele se destaque e atenda às exigências de cada empresa,
dentro das competências e habilidades necessárias, ele vai participar desse processo seletivo e pode ser contratado. E você pode também apontar a câmera do seu celular para o QR Code que vai aparecer na tela agora para você. Então, a primeira vaga que nós temos é de atendente. Então, você que está iniciando a sua carreira profissional, você que está buscando aí o primeiro emprego, você que tem facilidade de comunicação, você que tem facilidade de estar se comunicando com as pessoas, você que tem a facilidade de estar da melhor forma negociando, servindo as pessoas, você pode participar da vaga de atendente. Essa vaga é super interessante para quem está no primeiro emprego. A segunda vaga que nós temos é de analista de marketing. Então você pode apontar agora a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela ou para o telefone 98590 4300. E também temos a vaga de estagiário. Ana Cristina, o que está acontecendo com você? Você está em outro planeta. Então, volta para cá, que é importante você estar interagindo com o nosso chat, com o pessoal que está entrando em contato, que está enviando o currículo para o 98590 4300. Temos a vaga também de estagiário administrativo, então você pode apontar também o seu celular para o QR Code. Então você que está aí buscando a oportunidade de ter o estágio, participar do estágio remunerado de 4 horas ou de 6 horas, pode enviar o seu currículo. A gente sabe que você está iniciando a sua carreira profissional, que pode abrir as portas para uma longa carreira. E por fim, a vaga de operadora de caixa. Nós estamos aí nos aproximando do Natal e algumas empresas abrem algumas vagas que chamam-se de vagas temporárias. Então você inicia a sua carreira ali de maneira temporária, né, nesse período de Natal, novembro e dezembro, e se você tiver um bom desempenho, muitas vezes você é contratado a permanecer. Então não deixe de participar do processo seletivo para a operadora de caixa, tanto do sexo masculino ou feminino. Legal? E a gente vai continuar aqui agora esse bate-papo e eu vou voltar aqui com a doutora Roseli Fernandes, que a gente está falando sobre direito do consumidor, as novas tendências, o que está acontecendo nesse mundo tão disruptivo e ao mesmo tempo tão inovador. Doutora, quais os desafios, né, e soluções para garantir proteção dos consumidores, por exemplo, nessas compras internacionais? Hoje toda mulher gosta de ir lá, por exemplo, aquele site da Shein, por exemplo, né? E tem outros aí, tem Amazon. E quando ele tem algum desgaste, como que ele pode se precaver através do direito para que ele não tenha problema? Bom, primeiramente fazer o contato prévio, né? Informar, porque existe um telefone de contato, informar o que aconteceu e solicitar providências, não é? Muitas das vezes eles devolvem o dinheiro, ou se você quiser a troca, aí vai do que você coloca, não é? Primeiramente é isso. Não resolvendo, aí imediatamente aí procurar o PROCON, não é, do seu estado e tentar ali fazer uma conciliação. A senhora já viu casos dessa natureza, dessas empresas? Nossa, muito. Nós tivemos um caso que isso deu repercussão nacional. A pessoa comprou um celular e quando recebeu em sua casa, que ele foi abrir, era uma pedra. Esse caso deu repercussão a nível nacional e aí nós tivemos que notificar a empresa e conseguimos resolver, graças a Deus, sem problema. Já tivemos casos de carros que já foram trocados na frente do PROCON, já foram, não é, carros que não estavam, comprou carro novinho, deu problema, passou pela assistência, mas não teve, aí a gente tem que comunicar a fábrica. Ô, fabricante, vamos ver o que a sua concessionária aqui, a sua filial está fazendo aqui no estado. Ok. Não é? E aí a gente comunica a fábrica e a fábrica tem, logicamente, o dever aí e a obrigação, não é, de fazer a devida troca, porque já passou por toda uma assistência técnica, não é? Já tivemos propaganda enganosa com relação a cartazes que estavam ali dizendo que uma televisão de não sei quantas polegadas custava um valor, quando o consumidor foi na empresa, foi lá na loja, não, foi um erro,
Aí o consumidor não conseguiu resolver junto perante ao gerente, foi no PROCON, a gente notificou e eles tiveram que entregar a televisão pelo preço anunciado. Então, assim, o consumidor ele tem que ter fazer todas aquelas observações e nunca esquecer que o contato prévio tem que ser realizado. Tem muita gente que, lógico, o consumidor vai aonde ele quiser, está lá na Constituição, mas sempre é bom ele fazer aquele contato prévio, não é? Com a empresa, fazer por cartinha ou então por e-mail, porque agora a gente usa muito o e-mail, muito a questão do WhatsApp, Ok. não é? Para ficar registrado de que realmente aconteceu o contato prévio. E não resolvendo, aí, claro, você tem que partir para os órgãos de defesa do consumidor. Agora eu quero voltar naquela perguntinha sobre Black Friday. Como que o consumidor pode se precaver das armadilhas que muitas vezes estão ali nas entrelinhas, né? Naquelas ofertas que não são ofertas durante o Black Friday? A Black Friday eu chamo sempre, perdoe-me, mas é tudo pela metade do dobro. É Black Fraud? Algumas pessoas chamam de Black Fraud. Ai, não, existem. A gente não pode generalizar. A gente não pode generalizar. Existem lojas que correspondem. Eu, pelo menos, eu já fiz compra na Black Friday e correspondeu o valor. Não é? Então, eu fiz uma ótima compra. Eu posso dizer que eu fiz uma ótima compra, consegui, eu vi um valor, eu falei, opa, porque eu já estava namorando a peça há muito tempo, não é? O produto há muito tempo. E aí eu falei, bom, a senhora estava acompanhando o preço dele. Já estava acompanhando. Então, essa é uma dica que todos têm que ter. Então, o que você faz? É aquele produto que você tanto está desejando, o teu orçamento cabe, o seu bolso, ele te sustenta, vai valer a pena você investir naquele produto ou naquele serviço? Depois de todo esse planejamento, depois de fazer o teu orçamento e você fica acompanhando os valores daquele produto ou daquele serviço. E isso é uma forma para a gente saber se isso é verdadeiro ou falso. Não é se é uma Black Friday ou se é uma fraude. Okay. Então, aí você vai saber. No meu caso, eu fiz isso, eu fiz umas 3 semanas antes do evento, não é? Da Black. E aí, quando eu cheguei lá, o valor estava bem abaixo. Eu falei, opa, agora chegou a hora. Esse é o momento. Esse é o momento. Então, é isso que a gente tem que fazer. E outra coisa também, a lei do superendividamento, ela traz, e não somente a lei do superendividamento, porque muita coisa já está no Código de Defesa do Consumidor. Então, o próprio Código de Defesa do Consumidor já traz a questão da informação, da questão do preço, do produto, a qualidade. Então, assim, você já tem que saber se aquele produto que você quer, ele está com todas as especificações. Por exemplo, o valor total do produto, quanto que vai ser a prazo, qual vai ser o juro que vai ser embutido. Então, todas essas informações têm que estar em local visível no produto para que o consumidor, ele tenha acesso. Porque, vamos combinar, né? Já pensou? Toda vez que a gente chega numa loja, a gente quer saber, eu vi aquele produto na vitrine, então eu quero saber quanto é que ele tá, se for à vista, quanto é que ele é, se for a prazo, quanto que tá, qual é o juro que está embutido, não é? A gente já quer saber. Mínimo. É o mínimo que uma empresa pode fazer, que uma loja pode fazer para conquistar aquele consumidor. E na prática, aquela historinha que você chega, lá tem um item que ele custa, exemplo, R$100 à vista. E o pessoal colocar, mas se for no cartão, 110. Isso pode? Nós temos agora uma nova lei, que é a lei eu sempre falo, né? A lei de cartão de crédito, que é a lei da diferença de preço, de precificação. Então, agora isso pode. É possível. Antigamente não podia. Nós, consumeristas, nós fomos contra essa legislação, mas passou, não é? Então, não se discute, lei se cumpre, infelizmente. Mas, eu digo sempre, não adianta ter a lei de precificação, ok, podendo fazer essa diferenciação de preço, se não tiver lá no produto. Então, para mim,
tem que ter. Tem que estar no produto. O valor tem que estar no produto, com as formas de venda, não é? Para o consumo, para o mercado, tem que estar lá no produto. Então, mas pode Doutora, nós diferenciar. estamos num país onde grande parte da população vem passando por um processo de endividamento muito alto, né? Muito grande. Mais de 92 milhões de pessoas endividadas. Isso realmente é uma verdade, mas também existem aquelas cobranças indevidas, né? Aquelas práticas de cobrança abusiva. O que o consumidor pode fazer? Bom, uma vez... Como que ele pode se precaver disso? Uma vez constatado, né, uma prática indevida, lógico que uma cobrança indevida, ele precisa necessariamente procurar um órgão de defesa do consumidor para que aquela cobrança ele reveja aquela cobrança em dobro. Então, ele vai ter o valor em dobro daquela cobrança para a empresa aprender a não encaminhar mais uma cobrança indevida. Perfeito. Doutora, um papo super interessante, muita informação, mas o nosso tempo aqui, a nossa ampulheta está dizendo que já chegamos ao final. Eu estava percebendo. Eu vou pedir para a senhora me dar um minutinho para me fazer uma dica de livro agora, super legal. Quer vender mais? Quebrar recordes, bater todas as metas e acumular lucros? Então, como que você faz isso daí? Como vender qualquer coisa em qualquer lugar para qualquer um. É um livro super interessante, se tiver a oportunidade de conhecer. Esse é o livro do Joe Girardi, é super legal e, inclusive, ele entrou para o Guinness Book, né, como o maior vendedor do mundo. É um clássico onde ele mostra estratégias certeiras para consolidar uma venda e abrir as portas para muitas outras. E olha que legal, aquelas mesmas técnicas que levou ele ao livro do Records pode levar você. Então não deixe de conhecer, degustar desse livro super legal. Como vender qualquer coisa para qualquer um, em qualquer lugar, a qualquer momento. Super legal. Joe Girardi, autor, e ele está no Guinness Book como o maior vendedor do mundo. Aproveitando, nós não podemos deixar de falar aqui do Amazonas Atual, que é o maior site de notícias, onde você tem aqui credibilidade, você tem transparência e sempre informação a todo momento, a toda hora. E estamos aqui nesse ambiente super agradável do Amazonas Atual, um estúdio super gostoso, com o melhor time de repórter, a melhor infraestrutura e tudo isso através do nosso querido Valmir Lima, que está à frente desse negócio há alguns anos e hoje vem aí fazendo história como o maior site de notícias do Amazonas. Quero convidar você agora para um vai e vem, são respostas curtas aqui com a doutora Roseli. São pequenas respostas que não dá para a gente dar muita volta, é resposta direta. Doutora, o que é mais importante, cérebro ou apresentação? Para mim sempre são os dois, né? Mas se você não tiver inteligência, como é que você vai se apresentar? Empreender é? Ressignificar, para mim é sucesso. O direito em sua vida? Para mim é tudo. Sua maior alegria? Minha maior alegria. Minha maior alegria é fazer 33 anos de defesa do consumidor no dia do Código de Defesa do Consumidor. E é interessante que ela fala assim, com uma paixão que transborda, é um negócio muito legal. Seu diferencial? Eu sou muito transparente e eu acho que isso faz todo o diferencial. Eu procuro fazer tudo direitinho, tudo certinho, eu sou muito detalhista. Eu acho que esse é o meu diferencial. Qual o legado que a senhora quer deixar para a humanidade? O legado de que você fazer o que é certo hoje em dia, nos tempos atuais, vale muito a pena. Só de você poder deixar a tua história. O meu legado é a minha história. E isso eu quero deixar para os meus filhos e meus netos. Quem é a doutora Roseli Fernandes? É essa mulher aqui, que está aqui à sua frente. Muito legal, muito simpática. Casada, mãe de 2 filhos, uma netinha, que tem uma família linda, que eu amo de paixão e que é a minha base. Lutei para chegar, ralei pra caramba e tive que provar no meio de muitos homens que aquela garota, que aquela moça, ela tinha determinação, convicção, sabia o que estava fazendo. Passei por muitas coisas, mas eu estou aqui contando a história.
Doutora, um prazer enorme recebê-la, uma entrevista muito agradável, muito bacana, muito interessante. Quero agradecer muito a sua presença. Nós tivemos uma indicação, não, vamos atrás, né? E como a gente falou o seu nome, foi assim, nossa, que legal, que legal, que legal. E realmente foi muito legal, foi muito relevante. Agradeço em nosso nome, em nome do programa Virando do Jogo, por essa oportunidade, né? Dizer que foi assim um papo super descontraído, super interessante. Não foi aquela coisa chata, né? Quer dizer, as pessoas pensam do outro lado, você vai falar direito? Não, a gente fez aqui uma coisa muito dinâmica, muito agradável. Então, muito obrigado. Gostaria que a senhora se despedisse dos nossos telespectadores, por favor. Eu quero deixar aqui um agradecimento todo especial, lógico, primeiramente à casa, ao Amazonas Atual, ao FAMI, a você, Marcelo, pela oportunidade de poder estar aqui e falar de defesa do consumidor. Defesa do consumidor é aquilo que eu sempre digo, a gente acorda e dorme. Você dorme consumindo o teu travesseiro ou acorda consumindo a tua pasta de dente, não é? Então, o consumidor é a mola da economia. Então, eu quero aqui agradecer a oportunidade e, claro, estou à disposição para sempre, quando precisar, na defesa do consumidor, seja em qualquer lugar, seja dando aula, seja em consultoria, seja na ouvidoria da mulher, seja em órgãos de defesa do consumidor, às ordens. É muito importante a gente ter pessoas como a senhora e com essa dedicação e com esse talento. Parabéns, obrigado. E para você que está do outro lado, chegamos ao final de mais um Virando o Jogo, um papo super interessante. Falamos aqui sobre direito do consumidor, essas novas tendências. Como que a gente pode se precaver para que a gente possa participar da Black Friday? Falamos aqui também sobre um site super interessante, www.consumidor.gov.br, onde você tem ali informações que é super legal você se informar quais são as empresas que estão ali dispostas a lhe atender, como que você pode consultar se ela entrou naquela listinha ou não. E resolver conflitos. Então a gente falou assim, de muita coisa interessante, falamos aqui como que você pode se precaver para que você não tenha uma cobrança abusiva e detalhamos aqui grande parte de alguns detalhes das agências reguladoras e também do PROCON, que tem um papel super importante nessa relação entre fornecedor e consumidor. A você, o meu muito obrigado, um super abraço. E eu quero dedicar esse programa de hoje às vítimas desse acidente terrível que nós tivemos nos últimos dias, de um avião que caiu, para que Deus acolha todos, né, com o seu manto sagrado e que possa confortar os seus familiares. E a você, o meu muito obrigado, um super beijo e até a próxima semana com mais um Virando o Jogo.